A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Lisboa, mas Miguel não sentia o frio. Seus pés o levavam cegamente pelo bairro alto, o coração martelando mais alto que o trovejar distante. Ele havia fugido de casa aos 17 anos, deixando para trás um pai que o olhava com olhos de julgamento e uma mãe que chorava em silêncio, mas naquela noite, aos 22, ao passado o alcançara como uma onda impiedosa, uma carta anônima, amassada no bolso, prometia respostas sobre o homem que salvara sua infância. Encontre-me no café à brasileira, meia-noite. Ele voltou. Quem era ele? O fantasma que Miguel carregava no peito desde os 8 anos, o estranho rico que aparecera do nada em uma praia do Algarve e mudara tudo. Miguel empurrou a porta do café, o sino tilintando como um alarme, e lá estava, não um estranho, mas um homem de olhos verdes penetrantes, sentado à mesa de mármore, com um copo de vinho tinto intocado. Você cresceu, rapaz, disse a voz grave, e o mundo de Miguel desabou em um instante de reconhecimento aterrorizado. Aquele era João, o bilionário desaparecido, o herói de suas memórias, agora vivo e real, mas com cicatrizes que contavam histórias de dor que Miguel nunca imaginara. Miguel congelou na entrada, o vapor do café misturando-se ao seu hálito acelerado. Os anos haviam esculpido João de forma impiedosa. O que outrora era um homem de 30 e poucos, atlético e confiante, agora era um quarentão de ombros largos, mas curvados pelo peso invisível, com linhas finas ao redor dos olhos que falavam de noites insones. Ele vestia um casaco de lã cinza, simples demais para um homem cuja fortuna podia comprar metade de Portugal, e seus dedos tamborilavam na borda do copo como se esperasse um verdito. Sente-se, Miguel. Não mordo. Não mais. O tom era leve, quase brincalhão, mas carregava uma sombra, um eco de segredos enterrados. Miguel obedeceu, as pernas trêmulas, sentando-se do outro lado da mesa redonda. O ar cheirava a pastel de nata queimado e a tabaco antigo, o burburinho dos últimos clientes ecoando como um coro distante. Como? Como você me encontrou? E por que agora? As palavras saíram atropeladas, a voz de Miguel rouca de emoção. João inclinou a cabeça, o cabelo castanho salpicado de grisalhos caindo sobre a testa. Eu nunca te perdi de vista, garoto. Mas o mundo. O mundo me engoliu por um tempo. 10 anos sumido, achado morto em um acidente de iate no Atlântico. Mas aqui estou, vivo como o Tejo em cheia. Ele sorriu, mas era um sorriso quebrado, e Miguel sentiu um arrepio. Aquilo não era um reencontro feliz, era o início de uma tempestade. Lá fora, a chuva amainava, transformando-se em uma garoa fina que embaçava as janelas do café. Miguel recordava vividamente aquela tarde na Praia da Rocha, em 2011. Ele era uma criança magra, de pele queimada de sol, correndo pela areia com o irmão mais novo, Tomás, que ria enquanto construíam castelos instáveis. O pai, um pescador endurecido de Portimão, gritava ordens do barco, mas o mar traíra, uma onda gigante arrastara Tomás para o fundo, e Miguel, paralisado de pavor, só pudera gritar. Então, ele surgira, João, o turista rico de Lisboa, mergulhando sem hesitar, nadando contra a corrente com braços poderosos. Havia puxado Tomás para a praia, tossindo água salgada, e depois abraçara Miguel, sussurrando, você é corajoso, pequeno. O mar leva, mas o coração guarda. Naquele abraço, Miguel sentira pela primeira vez um calor que não era de família, um afeto puro que o confundira mesmo na inocência da infância. João ficara dias na vila, pagando tratamentos para Tomás, doando para a família, mas partira abruptamente, deixando um bilhete, cuide do seu irmão. E de si mesmo. Anos depois, com Tomás agora um adolescente rebelde e o pai ainda mais amargo, Miguel descobrira sua própria identidade, gay, em um Portugal que ainda sussurrava preconceitos nas esquinas. Estudante de literatura na Universidade de Lisboa, ele vivia em um quarto apertado no Chiado, sonhando com histórias que curassem feridas. Mas João era a ferida mais profunda, o salvador que se tornara mito. Eu pensei que você estivesse morto, murmurou Miguel, os olhos fixos no copo de João. Os jornais disseram que o iate afundara, que o corpo nunca fora encontrado. Minha mãe rezava por sua alma toda a missa. João riu baixinho, um som rouco que ecoou como um trovão abafado. A imprensa adora um bilionário trágico. Herdeiro de uma fortuna em vinhos e imóveis, eu era o playboy perfeito para as manchetes. Mas o acidente foi armado, Miguel. Inimigos no negócio, rivais que criam meu império. Eu fugi para as sombras da Europa, mudei de nome, vivi como um fantasma em vilas esquecidas da Galiza e de Andaluzia. Mas você me trouxe de volta. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, o café desapareceu, era a praia de novo, o sol poente tingindo o mar de ouro, e João olhando para ele com uma intensidade que uma criança não compreendia. Miguel engoliu em seco. Por quê? Porque eu.
João se inclinou para frente, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Porque naquela praia, eu vi em você algo que me faltava, pureza. E esperança. Mas há mais, garoto. Muito mais. Alguém está me caçando de novo, e você pode ser a chave. Ou o alvo. O sino da porta tilintou, e um homem de chapéu fedora entrou, olhos varrendo o salão. Miguel sentiu o pavor subir pela espinha. O passado não era só memória, era uma ameaça viva. A noite se estendia como um véu negro sobre Lisboa, as luzes dos bondes 28 serpenteando pelas colinas como veias pulsantes. João pagou a conta com uma nota amassada, recusando troco, e eles saíram para a rua molhada, o ar fresco carregado de jasmim e fado distante. Venha comigo, disse João, pegando o braço de Miguel com uma firmeza que era ao mesmo tempo protetora e possessiva. Eles desceram a calçada do Duque, os passos ecoando no silêncio pós-chuva, até um carro preto estacionado em uma rua lateral, um Mercedes antigo, discreto para um bilionário. Miguel hesitou na porta do passageiro. Eu nem te conheço mais. 10 anos, João. Eu mudei. João parou, a mão na maçaneta, e virou-se devagar. Sob o poste de luz, seu rosto era uma máscara de vulnerabilidade. Eu também mudei, Miguel. Perdi tudo, amigos, família, até a mim mesmo. Mas você? Você é o fio que me liga ao que eu fui. Eles entraram no carro, o motor ronronando baixinho enquanto subiam para o bairro alto. No caminho, João contou fragmentos, sua empresa, a Vinhas do Tejo, quase falida por sabotagens, um irmão ciumento que herdara o controle, e uma rede de devedores que o via como presa. Eu voltei para reconquistar o que é meu. Mas preciso de aliados, não de empregados. Miguel ouvia, o coração dividido entre fascínio e medo. Ele era só um estudante, lutando contra os olhares tortos na universidade, namoros fugidios com rapazes que temiam rótulos. Como poderia ajudar um homem como João? Chegaram a um prédio antigo no Príncipe Real, fachada coberta de era, onde João alugara um apartamento sob nome falso. O interior era espartano, livros empilhados no chão, um sofá gasto, uma garrafa de porto aberta na mesa. Não é o palácio que eu tinha, brincou João, acendendo uma lareira elétrica que lançou sombras dançantes nas paredes. Miguel sentou-se no sofá, as mãos trêmulas. Conte-me tudo. Da praia. Porque você ficou tanto tempo. João serviu 2 taças, sentando-se ao lado dele, perto demais para ser casual. Eu era um homem perdido naquela época, Miguel. Meu pai me forçara no armário, herdeiro gay a uma família conservadora de vinhos, imagina o escândalo. Eu viajava para fugir, e na Praia da Rocha, vi você e Tomás. Vi o que eu nunca tive, inocência sem máscaras. Salvar seu irmão me salvou, de certa forma. Eu fiquei porque em você, eu via um reflexo meu, antes do mundo me endurecer. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma eletricidade sutil. Miguel sentiu o rubor subir, memórias de abraços infantis agora reinterpretadas à luz da maturidade. Eu sempre soube que havia algo. Mas você sumiu. Lágrimas brotaram nos olhos de João. Eu tinha que. Meu mundo era veneno. Mas agora, com você aqui, talvez eu possa recomeçar. Um toque leve no joelho de Miguel, inocente, mas elétrico. O telefone de João vibrou, quebrando o momento, uma mensagem anônima. Cuidado com o garoto. Ele sabe demais. O medo retornou, afiado como uma navalha. A manhã irrompeu em Lisboa com um sol tímido filtrando pelas cortinas finas, pintando o quarto de tons alaranjados. Miguel acordou no sofá, uma manta jogada sobre ele por João durante a noite, o cheiro de café fresco invadindo o ar. Ele se espreguiçou, o corpo dolorido de tensão, e encontrou João na cozinha minúscula, de costas, mexendo ovos na frigideira com uma precisão quase militar. Bom dia, dorminhoco. Coma, você precisa de forças para o que vem por aí. A voz era casual, mas os olhos de João traíam a insonia, olheiras profundas, como se fantasmas o visitassem à noite. Miguel sentou-se à mesa improvisada, uma tábua sobre caixotes, e atacou o prato, ovos mexidos com tomate, pão de milho torrado, simples como a vida de um pescador, mas preparado com um cuidado que aquecia o peito. O que fazemos agora? Essa mensagem. Quem está nos vigiando? João sentou-se à frente, uma xícara de café preto na mão. Meu irmão, provavelmente. Antônio. Ele acha que a fortuna é dele por direito, desde que eu morri. Mas há mais, um amante antigo, traído, que jurou vingança. E você, Miguel, é o elo fraco, a família que eu ajudei pode ser o alvo. Miguel engasgou com o pão. Minha família. Tomás e meu pai. Eles mal falam de você,
acham que foi um sonho. Enquanto comiam, João desenrolou o mapa antigo de Lisboa na mesa, marcado com pontos vermelhos, o café à brasileira, o prédio deles, a sede da Vinhas do Tejo no Rossio. Hoje, vamos à empresa. Eu preciso provar que estou vivo, assinar papéis. Mas discretos, use isso. Ele jogou um boné e óculos escuros para Miguel, que riu pela primeira vez, nervoso. Eu pareço um espião de filme ruim. João sorriu, um vislumbre do homem da praia. Você é melhor que isso. É o meu escudo, Miguel. E talvez mais. O mais pairou, não dito, mas sentido, como o fado melancólico que vazava de um rádio vizinho. Eles saíram, descendo as escadas rangentes, e o ar da rua os envolveu, vendedores de castanhas assadas, turistas rindo em português entrecortado, o cheiro de mar distante misturado ao diesel dos bondes. No carro, João dirigiu devagar pelas ruas sinuosas, contando histórias da infância dele em uma quinta no Douro, uvas maduras pisadas a pés descalços, noites de estrelas onde sonhava com liberdade. Eu amava um rapaz na escola, filho de um vizinho. Mas meu pai descobriu, me mandou para um colégio interno em Coimbra. Aprendi a esconder, Miguel. Você esconde. A pergunta era crua, e Miguel desviou o olhar para as fachadas de azulejos. Todo dia. Na Uni, os amigos riem de viadinhos, e eu sorrio. Meu último namorado terminou porque a família dele era de igreja evangélica. Dói, mas é o preço. Chegaram ao Rossio ao meio-dia, o sol agora pleno batendo na estátua do Dom Pedro IV. A sede da Vinhas do Tejo era um palácio restaurado, colunas de mármore e vinhas entrançadas na grade, um símbolo de opulência portuguesa. João estacionou em uma rua lateral, e eles entraram pela porta dos fundos, guiados por um segurança leal que João contatara por telefone criptografado. Senhor. É mesmo você. O homem, um septuagenário de bigode grisalho, abraçou João como um filho pródigo. Dentro, o escritório era um labirinto de salas com vistas para a praça, pilhas de contratos, garrafas de vinho envelhecido em adegas subterrâneas. Mas a recepção os esperava com hostilidade velada. A secretária, uma mulher de meia-idade com batom vermelho e olhos afiados, ergueu a sobrancelha. João. Impossível. O senhor está morto. Ele riu, tirando os óculos. Surpresas do mar, Dona Maria. Chama o advogado. Enquanto esperavam, Miguel vagou pelo salão principal, tocando estantes de livros antigos sobre enologia, sentindo-se pequeno naquele mundo de riqueza. João se aproximou por trás, a mão no ombro dele, obrigado por vir. Isso significa tudo. O toque era quente, e Miguel virou-se, os rostos próximos demais, o ar carregado de algo não nomeado. Um barulho na porta, António, o irmão, alto e corpulento, com terno impecável e um sorriso falso. Irmãozinho. De volta dos mortos. E com companhia jovem. Interessante. António era a antítese de João, olhos frios como o Douro no inverno, uma presença que sugava o oxigênio da sala. Ele apertou a mão de Miguel com força excessiva, os olhos avaliando-o como uma mercadoria. Então, você é o garoto da praia. Ouvi histórias. Grato pelo resgate do seu irmãozinho, João sempre teve fraqueza por causas perdidas. O tom era venenoso, e Miguel recuou, sentindo o preconceito como um tapa. João interveio, voz firme. Basta, António. Estou aqui para reassumir o controle. Os papéis provam que o acidente foi fraude. O advogado chegou, um homem magro de óculos grossos, carregando dossiês. A reunião se arrastou por horas, disputas sobre ações, provas de vida, ameaças veladas de processos. António negava tudo, mas seus olhos traíam pânico. Você sumiu por 10 anos. O que te faz pensar que pode voltar e tomar tudo? João rebateu, porque eu construí isso, não você. E tenho aliados agora. Seu olhar para Miguel era elétrico, um código silencioso. Ao saírem, o sol poente tingia o Rossio de rosa, mas a tensão os seguia como uma sombra. No carro, Miguel explodiu. Seu irmão me odeia. Ele sabe. Sobre nós. Sobre mim. João parou em um semáforo, a mão no volante branca de tensão. Ele odeia qualquer um que a ame de verdade. E sim, ele suspeita. Mas você não é fraco, Miguel. Você é fogo. A noite caiu sobre o Tejo como um manto de veludo, e eles jantaram em um tasco escondido no Alfama, pratos de bacalhau à brás e vinho verde gelado. O fado ao vivo enchia o ar, uma voz rouca cantando de amores perdidos, e João pediu a mão de Miguel sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Conte-me da sua vida agora. Namorados.
Sonhos. Miguel corou, o vinho soltando a língua. Sonhos de escrever, de fugir para o Alentejo e plantar oliveiras. Namorados. Poucos. Um artista que me deixou por Berlim, outro que fingia ser hétero para a família. Dói ser invisível, João. Os olhos de João escureceram com empatia. Eu sei. Meu último amor foi um violinista em Madrid, durante o exílio. Ele me traiu por medo, quando os caçadores se aproximaram. Mas você. Você me faz querer lutar de novo. O cantor parou, aplausos e por um momento, o mundo encolheu para aquela mesa, dois homens, feridos pelo mesmo preconceito, sendo uma conexão frágil mas profunda. Mas o telefone vibrou novamente, uma foto de Tomás, o irmão de Miguel, caminhando sozinho em Portimão. Diga ao seu herói para parar, ou o garoto paga. O pavor gelou o sangue de Miguel. Eles sabem onde ele está. Temos que ir para o sul. Agora. Eles partiram ao amanhecer, o carro devorando a dois Schulbaum, vinhedos do Alentejo desfocando pela janela. Miguel dirigia por turnos, o cansaço misturando-se à adrenalina, enquanto João dormitava, a cabeça encostada no banco. Horas se passaram em silêncio pontuado por conversas profundas, sobre a coming out forçada de Miguel aos 18, o pai o expulsando com gritos de aberração, sobre as noites de João em bares underground de Lisboa, beijando na escuridão para escapar dos olhares. A sociedade portuguesa mudou, mas devagar, disse João. Casamentos iguais desde 2010, mas nas vilas, ainda nos caçam com olhares. Chegaram a Portimão ao entardecer, o mar rugindo como um velho amigo traidor. A casa da família era a mesma, paredes caiadas, rede na varanda, o cheiro de sardinha grelhada no ar. Tomás abriu a porta, agora um jovem de 18 anos, alto e magro, olhos arregalados. Miguel. E ele. O fantasma. O abraço foi apertado, lágrimas fluindo, mas o pai surgiu na sombra da sala, braços cruzados. O que isso significa? Outro escândalo. A voz era granito, e Miguel sentiu o velho julgamento apertar o peito. João estendeu a mão. Eu voltei para proteger, não para ferir. Mas o pai cuspiu, homens como vocês. Trazem maldição. O conflito irrompeu ali, na cozinha simples, pratos voando em discussões acaloradas, segredos derramados como vinho derrubado. A cozinha da casa em Portimão cheirava a alho e azeite queimado, resquícios de um jantar interrompido pela chegada inesperada. O pai de Miguel, Manuel, era uma rocha erodida pelo mar, mãos calejadas de redes, rosto sulcado por rugas de sol e perda, olhos que outrora brilhavam agora opacos de amargura. Ele apontou um dedo acusador para João, a voz ecoando nas paredes nuas. Você. O rico que comprou nossa gratidão há 10 anos. E agora volta com meu filho, como se fosse normal. Portugal não é terra para isso. A palavra não dita pairava, pesada como âncora, viado, maricas, os insultos sussurrados nas tabernas. Tomás, encostado na porta, mordia o lábio, dividido entre lealdade ao irmão e o medo do pai. Miguel se interpôs, o corpo tenso como cordame. Pai, para. João salvou você, salvou nós. E eu sou gay, sim. Sempre fui. Não é maldição, é quem eu sou. As palavras saíram como um dique rompido, anos de silêncio explodindo em um grito que ecoou até o mar. Manuel recuou, o rosto contorcido em dor, não raiva. Você era meu orgulho. Agora, isso. Ele saiu batendo a porta, deixando o silêncio como um vácuo. João tocou o ombro de Miguel, suave como uma brisa do Algarve. Deixo, feridas profundas demoram a cicatrizar. Eles se sentaram à mesa, Tomás servindo chá de ervas com mãos trêmulas. O irmão mais novo, agora com tatuagens discretas nos braços e um piercing no nariz, contava sua própria história, bullying na escola por ser o irmão do afeminado, mas também uma curiosidade crescente sobre o mundo além das redes de pesca. Eu te invejo um pouco, Miguel. Você luta pelo que sente. Eu ainda finjo para o pai. A conversa fluiu para a noite, velas tremulando na varanda enquanto o oceano sussurrava segredos. João compartilhou mais do exílio, meses em uma cabana na costa galega, pescando para sobreviver, lendo cartas antigas de amantes perdidos. Eu me perguntei 1000 vezes por que salvei Tomás. Não era só bondade, era egoísmo. Em vocês, eu vi a família que meu pai me negou. Miguel ouviu, o coração inchando com uma mistura de pena e atração. Sob as estrelas, com Tomás dormindo dentro, eles caminharam pela praia da Rocha, a areia fria sob os pés. Obrigado por enfrentar isso por mim, murmurou Miguel. João parou, virando-se para ele, o luar delineando seus traços. Por nós. Porque o que sinto é real.
O beijo veio devagar, hesitante, lábios tocando como ondas suaves, não paixão selvagem, mas uma promessa profunda, selando uma ponte sobre abismos de tempo e dor. Mas o idílio durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto Miguel ajudava Tomás a consertar o barco do pai, um carro preto parou na estrada poeirenta. 2 homens desceram, ternos escuros contrastando com o sol escaldante, capangas de António, sem dúvida. Senhor Miguel. Uma palavra com o seu amigo. O tom era educado, mas os olhos frios como facas. João surgiu da casa, alertado pelo barulho, e os enfrentou na varanda. O que querem? O líder, um homem de cicatriz na bochecha, sorriu sem humor. Seu irmão manda saudações. Diz para assinar os papéis renunciando à empresa, ou o passado da família do garoto vem à tona. Miguel gelou. O que significava isso? João os mandou embora com ameaças veladas, mas o dano estava feito. Dentro, ele explicou, António sabe do meu passado. E do seu, Miguel, rumores da praia, como eu o mimava, você e Tomás. Ele usará preconceitos para nos destruir. Tomás, ouvindo da cozinha, explodiu. Então lute. Não deixe que nos usem como peões. O jovem, com fogo nos olhos, propôs um plano, gravar uma confissão de um ex-funcionário da empresa, alguém que testemunhara as fraudes de António. Eles dirigiram para Lagos, a cidade vizinha, onde o informante vivia em uma pensão decadente. A viagem foi tensa, o carro serpenteando pelas falésias do Algarve, o mar turquesa contrastando com a nuvem no peito de Miguel. E se meu pai nunca aceitar? Perguntou ele, voz baixa. João apertou o volante. Aceitação vem com tempo. Ou não? Mas você tem a mim agora. Em Lagos, encontraram o homem, um contador aposentado, careca e nervoso, bebendo gin tônico em um bar de frutos do mar. Eu vi tudo, gaguejou ele, após João deslizar um envelope grosso. António falsificou documentos, desviou fundos para contas offshore. Mas se eu falar, estou morto. Gravação em punho, um celular escondido capturando a voz trêmula. Eles voltaram, mas o destino interveio, um pneu furado na estrada deserta, o sol se pondo em chamas. Enquanto João trocava a roda, Miguel vigiava, coração acelerado. Faróis surgiram no retrovisor, o carro preto novamente. Corra, gritou João, jogando a chave para Miguel. Eles fugiram pela trilha para a praia, pés afundando na areia, perseguidores aos berros. O mar os salvou, mergulharam nas ondas, nadando para uma caverna escondida que João conhecia dos anos de fuga. Molhados e ofegantes, encostados na rocha úmida, riram do absurdo. Como na praia, disse Miguel. João o puxou para perto. Mas agora, sem crianças. Só nós. O abraço era âncora, mas o telefone de João tocou, o pai de Miguel, em pânico. Venham rápido. Tomás sumiu. O pânico os impulsionou de volta à casa, o carro consertado às pressas. Chegaram à meia-noite, a polícia local já lá, Tomás fora levado, um bilhete na porta, pelo herói perdido. Deixa a empresa, ou o irmão some para sempre. Manuel, pálido como um fantasma, abraçou Miguel pela primeira vez em anos. Me perdoe, filho. Eu tenho medo por vocês. As lágrimas do pai eram um rio, lavando anos de rigidez. João assumiu o comando, ligando para contatos em Lisboa, investigadores privados, advogados. Vamos encontrá-lo. A noite se transformou em vigília, café forte e mapas espalhados. Miguel, exausto, adormeceu no ombro de João, sonhando com ondas que levavam Tomás para longe. Ao amanhecer, uma pista, um armazém abandonado em Faro, pertences de Tomás vistos por um pescador. Eles partiram, o grupo unido pela dor, pai, filho, salvador, o sol nascendo como uma promessa frágil. No caminho, Manuel murmurou para João, eu errei com ele. Com você. Obrigado por voltar. Era um começo, tênue como névoa matinal. Em Faro, o armazém era um esqueleto de ferrugem à beira-mar, gaivotas circulando como sentinelas. Eles se aproximaram a pé, João na frente com uma lanterna, Manuel com um arpão de pesca improvisado. Dentro, o cheiro de sal e mofo os envolveu, caixotes empilhados como tumbas. Tomás, chamou Miguel, voz e quando. Uma resposta fraca, aqui. Eles o encontraram amarrado em um canto, boca tampada, olhos inchados de lágrimas mas inteiros. Os capangas surgiram das sombras, 3 agora, com barras de ferro. A briga foi caótica, João derrubou um com um soco preciso, Manuel brandiu o arpão como um guerreiro antigo, Miguel protegeu Tomás, chutando e gritando. Um tiro ecoou, um dos homens sacou uma pistola, mas errou, a bala ricocheteando na parede. A polícia,
alertada pelo informante, chegou a tempo, sirenes cortando a névoa. António foi preso horas depois, em sua mansão no Estoril, provas da gravação selando seu destino. Tomás, abraçado ao irmão, sussurrou: "Vocês são heróis." De verdade. Dias após o resgate em Faro, o Algarve parecia um sonho recuperado, o sol banhando as falésias em ouro, o mar calmo como um espelho, e a casa em Portimão transformada em um refúgio de cura. Tomás, com curativos nos pulsos, ria novamente, contando histórias exageradas da captura para amigos na praia, enquanto Manuel cozinhava ensopados de peixe com uma humildade nova, pedindo a Miguel para contar mais sobre sua vida em Lisboa. O pai ainda tropeçava nas palavras, seu companheiro, em vez de nomes afetuosos, mas os olhares eram mais suaves, as noites passadas em conversas ao redor da lareira, onde ele admitia suas próprias culpas, um casamento infeliz, o medo de perder o único filho normal. "Eu vi em você o que não fui, corajoso", disse ele uma noite, voz embargada. Miguel perdoou, não com palavras grandiosas, mas com um abraço apertado, o tipo que curava rachaduras profundas. João observava de longe, organizando a papelada da empresa por telefone, mas seus olhos sempre voltavam para Miguel, uma âncora em meio ao caos resolvido. Com António preso e a Vinhas do Tejo de volta às mãos de João, a vida ameaçava normalidade. Mas normalidade para eles era ilusão. Em uma tarde preguiçosa, enquanto caminhavam pela praia, pés na água rasa, João parou, pegando uma concha lisa e colocando na palma de Miguel. "Lembra disso? Eu te dei uma igual, há 10 anos. Miguel sorriu, o vento salgado bagunçando o cabelo. "Eu guardei até os 12. Depois, o pai jogou fora, achando bobagem. João franziu a testa, dor antiga ressurgindo. Ele não entendia. Ninguém entendia, na minha família. Meu pai me deserdaria se soubesse de mim. Eles sentaram-se na areia, joelhos tocando, e João abriu o peito, o primeiro amor, aos 16, um estivador no Porto que o beijara atrás de barris de vinho, a rejeição brutal, chicotadas verbais que o marcaram mais que física. Eu construí muralhas, Miguel. Fortunas para preencher vazios. Mas você as derruba, sem esforço. Miguel, coração acelerado, confessou seus medos, a solidão na universidade, onde colegas sussurravam sobre o poeta viado, o desejo de escrever um romance sobre amores proibidos, mas o pavor de exposição. E você? Você me assusta. Porque é real demais. João inclinou-se, testas-se tocando. Então assuste-se comigo. Vamos devagar, como o Tejo flui para o mar. A volta a Lisboa foi agridoce. Tomás insistiu em visitar, Manuel prometeu aprender a cozinhar algo chique para a próxima. No trem alfa pendular, Miguel e João sentaram-se lado a lado, mãos entrelaçadas sob o jornal, o clique-claque das rodas como um coração ritmado. Chegaram à cidade ao entardecer, o castelo de São Jorge coroando as colinas, e foram direto ao apartamento no Príncipe Real. Agora, com a fortuna restaurada, João adicionara toques, uma estante para os livros de Miguel, uma adega pequena com vinhos do Douro. Nosso lar, disse ele, e a palavra ecoou como um voto. Mas o passado não descansava. Uma carta chegou dias depois, selada com cera vermelha, de um antigo amante de João, Carlos, o violinista de Madrid. Eu sei o que você fez em Faro. Não acabou. Volto para reivindicar o que é meu, você. Miguel leu por cima do ombro, ciúme mordendo como sal na ferida. Quem é ele? Outro fantasma. João suspirou, sentando-se no sofá. Meu erro maior. Durante o exílio, ele me encontrou, jurou amor. Mas quando os perigos aumentaram, ele me vendeu para os inimigos por dinheiro. Eu o perdoei na fraqueza, mas ele partiu. A confissão abriu portas, noites de discussão, Miguel questionando se era só um rebote, João jurando lealdade com toques gentis e promessas sussurradas. O conflito escalou quando Carlos apareceu na Universidade de Miguel, um homem esguio de 40 anos, cabelo preto ondulado e olhos de avelã que hipnotizavam. Ele esperou na saída da aula de literatura portuguesa, buquê de flores silvestres na mão. Miguel. Ouvi de João. Você é o novo salvador dele. O tom era melífluo, mas os olhos avaliavam como um predador. Eles conversaram no café da cantina, Carlos tecendo uma teia. Ele me amava, sabe? Mas o medo o corrompeu. Eu voltei para curá-lo. Miguel sentiu o chão tremer, era bonito, culto, um músico que tocara em salas de concerto. Porque agora? Carlos sorriu, triste. Porque vi nos jornais sobre o irmão preso. João precisa de alguém que entenda a dor, não um estudante idealista. A semente da dúvida plantada, Miguel voltou ao apartamento furioso. Ele te quer de volta. E eu? Sou só o garoto da praia.
João, surpreso, puxou-o para um abraço. Não. Você é o futuro. Carlos é eco. Mas a insegurança fermentava, levando a uma briga, vozes altas e quando pelas paredes, Miguel acusando imaturidade, João retrucando com paciência esgotada. Eu tenho cicatrizes, Miguel. 10 anos de inferno. A reconciliação veio em uma escapada para Sintra, as montanhas enevoadas um bálsamo para almas feridas. Alugaram uma carroça puxada por burros, subindo trilhas para o Palácio da Pena, torres coloridas como um conto de fadas. Lá em cima, sob românceras em flor, João tocou violão, um instrumento emprestado, cantando um fado antigo sobre amores que resistem ao tempo. Miguel, lágrimas nos olhos, confessou, eu tenho medo de não ser o suficiente. De te perder para o mundo que te fez. João largou o violão, beijando devagar, o mundo sumindo. Você é tudo. Vamos enfrentar Carlos juntos. De volta a Lisboa, eles confrontaram o violinista em um concerto no Coliseu dos Recreios. Carlos tocava Vivaldi com maestria, mas após o bis, João subiu ao palco, microfone em mão. Obrigado pela música, Carlos. Mas meu coração está em outro lugar. O público aplaudiu, achando performance, mas para eles era catarse. Carlos, olhos úmidos, assentiu. Cuide dele, garoto. Ele merece paz. O adeus foi amargo, mas libertador, selando o passado. Porém, novos conflitos brotavam. Na universidade, um professor conservador descobriu o romance via fofocas, negando a Miguel uma bolsa de estudos merecida. Prioridades morais, rapaz, disse o homem, olhos piedosos. Miguel, devastado, confrontou João. Seu mundo rico não entende isso. Eu sou só um pobre coitado. João, ferido, rebateu. Eu construí tudo do nada. Não me reduza a privilégios. A briga culminou em uma noite chuvosa, Miguel saindo para vagar pelo chiado, chuva lavando lágrimas. Ele encontrou refúgio em uma livraria antiga, páginas de Camões oferecendo consolo. João o achou horas depois, encharcado, e o abraçou na rua. Desculpe. Eu te amo, Miguel. Não por pena, mas por você. As palavras foram o turning point, um passo além do afeto para o compromisso profundo. Eles voltaram, molhados mas unidos, prometendo enfrentar preconceitos de mãos dadas. Outono pintava Lisboa de tons ocre e vermelho, folhas caindo como confetes nas praças do Chiado, enquanto Miguel e João navegavam as águas turbulentas do novo normal. A empresa de João florescia novamente, exportações de vinho para a Europa enchendo cofres, mas ele delegava mais, priorizando noites em casa, jantares à luz de velas com bacalhau e vinho do Porto, conversas sobre sonhos. Miguel avançava no romance, páginas digitadas em um laptop antigo, inspirado pela jornada deles, um herói perdido encontrando amor em um jovem poeta. É sobre nós, confidenciou ele uma noite, lendo trechos na varanda com vista para o Tejo. João ouvia, olhos brilhando. Publique. O mundo precisa de histórias como a nossa. Mas o mundo, caprichoso, testava-os. Um escândalo jornalístico explodiu, um tabloide sensacionalista, o Correio da Noite, publicou fotos granuladas deles na praia de Sintra, beijando, com manchete venenosa, bilionário gay e seu jovem amante, escândalo no Algarve. As redes sociais fervilharam, haters anónimos despejando ódio, nojo em Portugal católico, ele corrompeu o garoto. Enquanto aliados surgiam, ativistas LGBTQ+ elogiando a coragem. Miguel, na universidade, enfrentou o furacão, colegas que antes sorriam agora desviavam olhares, um grupo de estudantes evangélicos protestando na entrada com cartazes de arrependei-vos. Ele se trancou no banheiro, hiperventilando, o peso do julgamento esmagando-o. João chegou furioso, exigindo reunião com o reitor. Meu parceiro merece respeito. O reitor, um homem idoso de bigode grisalho, assentiu, mas sussurrou, discrição, senhores. Nem todos evoluíram. A vitória foi pírrica, a bolsa foi concedida, mas Miguel se sentia marcado, uma tatuagem visível de o gay do bilionário. Em casa, ele confrontou João, você pode comprar silêncio, mas não corações. E se eu for só uma fase para você? João, magoado, revelou uma surpresa, um anel simples de prata, gravado com, da praia ao eterno. Case comigo. Não por lei, mas por nós. Miguel chorou, aceitando, mas o medo persistia, casamento igual era lei, mas aceitação social, um campo minado. O clímax veio em uma gala de vinhas do Tejo no Convento do Carmo, ruínas góticas iluminadas por tochas, elites portuguesas em trajes finos bebendo Porto. João planejava anunciar o noivado publicamente, um ato de desafio. Miguel, nervoso em um smoking alugado, circulava entre diplomatas e atores, sentindo olhares como agulhas.
Então, o desastre, um convidado bêbado, parente distante de António, subiu ao palco durante os discursos, microfone em mão. João, o traidor. Voltou dos mortos para envergonhar a família com esse menino. Risos nervosos ecoaram, flashes de câmaras cegando. Miguel congelou na multidão, o coração parando. João, pálido mas resoluto, tomou o microfone. Traição. Não. Amor. Este homem salvou minha alma quando eu era o perdido. Miguel, venha aqui. Tremendo, Miguel subiu, mão na de João, o mundo em suspenso. Nós nos amamos. E Portugal, terra de fado e revoluções, pode amar também. Aplausos esparsos cresceram para uma ovação, mas não sem vaias, um microcosmo da nação dividida. Nos bastidores, um repórter agressivo encurralou Miguel, é por dinheiro. O bilionário te comprou. A dúvida antiga ressurgiu, e Miguel fugiu para o jardim das ruínas, soluçando sob arcos quebrados. João o encontrou ali, ajoelhando-se na grama úmida. Eu te magoei. Miguel balançou a cabeça, voz rouca. Não. Mas o mundo. Ele nos quebra. Eles se abraçaram, chuva fina começando, lavando o sal das lágrimas. De volta à gala, o noivado foi anunciado com taças erguidas, aliados como o reitor brindando, mas a noite terminou em tensão, ameaças anônimas por e-mail, pedras na janela do apartamento. Dias depois, uma reviravolta, Tomás, agora em Lisboa para um curso técnico, descobriu uma pista sobre o tabloide, financiado por resquícios da rede de António. Com ex-amigos da Uni, eles expuseram a conspiração, virando o jogo, manchetes agora louvavam o casal que uniu Portugal. Mas o custo emocional era alto. Miguel, em uma crise, questionou o romance, e se fugirmos? Para o Brasil, ou Espanha? João recusou. Não. Nós mudamos aqui. O desenvolvimento veio em camadas. Manuel visitou, trazendo um crucifixo e um pedido de desculpas formal, eu rezo por vocês agora. Não contra. Jantaram em família, Tomás mediando risadas, e pela primeira vez, Manuel perguntou sobre o livro de Miguel. Escreva nossa história. A verdadeira. Inspirado, Miguel mergulhou na escrita, capítulos fluindo como o Tejo. João, por sua vez, fundou uma iniciativa, Vinhas da Igualdade, doações para centros LGBTQ+, em vilas conservadoras, visitas a escolas contando sua jornada. Não por holofotes, disse ele. Por garotos como você era. Mas um conflito interno assombrava João, uma carta do pai moribundo no Douro, implorando reconciliação. Venha, filho. Antes que o vinho azede. João hesitou, medo de rejeição gay o paralisando. Miguel o encorajou, vá. Por nós. A viagem ao Douro foi épica, vinhedos em terraceiros, outono dourado, o carro subindo curvas como veias de terra. O pai, fraco na cama de uma quinta antiga, estendeu a mão trêmula. Eu fui cego. Perdoe. Lágrimas fluíram, não de ódio, mas de alívio, e João voltou transformado, leve como uvas colhidas. Inverno se aproximava, Natal luzindo nas ruas de Lisboa com presépios e cantos de janeiras. Eles planejavam a cerimônia, simples, na Praia da Rocha, com família e amigos. Mas uma surpresa, Carlos, o ex, enviou uma carta de paz, admitindo manipulação por dor. Seja feliz. Eu aprendi. O perdão coletivo curava, tecendo laços mais fortes. O inverno de 2025 envolveu Portugal em um abraço gelado, mas Lisboa resistia com luzes natalinas piscando nas avenidas, o cheiro de rabanadas e castanhas assadas preenchendo o ar. Miguel e João, agora noivos oficiais, transformavam o apartamento em um ninho de planos, convites caligrafados para a praia, um bolo de amêndoas alentejanas, votos escritos à mão. Tomás seria o padrinho, Manuel o oficiante leigo, eu, que mal sei ler, abençoando amor, ria ele por videochamada. A família se unira como nunca, barreiras de preconceito rachadas por tempo e provações. Miguel terminava o romance, Ondas do Tejo, capítulos finais e quando sua jornada, do garoto assustado ao homem que abraçava o amor sem máscaras. Uma editora em Coimbra o aceitou, prometendo lançamento na Feira do Livro de Lisboa. É nosso legado, disse Miguel, lendo o epílogo para João à luz de uma vela. Nele, o herói sussurrava, o mar leva, mas o coração reconquista. Mas o destino, traquina como um fado imprevisível, reservava um último teste. Durante uma caminhada no Jardim da Estrela, sob plátanos centenários cobertos de geada, João recebeu uma ligação, um incêndio na Quinta do Douro, sabotagem suspeita de remanescentes da rede de António. Eles voltam, murmurou ele, voz tensa. Miguel, coração apertado, insistiu,
vamos juntos. Acabamos com isso. Partiram de trem para o norte, o Douro envolto em névoa, vinhas adormecidas como sentinelas feridas. A quinta ardia controlada agora, bombeiros contendo as chamas, mas o celeiro principal era cinzas. O capataz, um homem leal de barba branca, apontou pegadas frescas. Eles fugiram para as colinas. Armados só com lanternas e determinação, João e Miguel rastrearam, subindo trilhas lamacentas, o ar cheirando a fumaça e terra úmida. Encontraram o sabotador, um ex-funcionário demitido, magro e desesperado, acampado com uma garrafa de gin. António prometeu dinheiro, gritou ele, brandindo uma faca enferrujada. João o desarmou com calma treinada de anos fugindo, Miguel amarrando com corda de videira. Por quê? Perguntou Miguel. O homem chorou, ódio. Vocês, gays ricos, roubam tudo. João se ajoelhou, olhos firmes. Não roubamos. Construímos. Junte-se a nós, ou suma. O homem escolheu redenção, confessando nomes que fecharam o círculo de ameaças. De volta a Lisboa, exaustos mas vitoriosos, o Natal os esperava como bálsamo. A família reunida na casa de Portimão, Manuela Santperu, Tomás decorando com bolas de cortiça, primos de João do Douro trazendo vinhos. A ceia foi um banquete de risos e brindes, Manuel propondo um brinde, pelos amores que curam. Sob o visco improvisado de Hera, João e Miguel trocaram votos antecipados, anéis brilhando à luz de velas. Mas o verdadeiro clímax veio na véspera do Ano Novo, na Praia da Rocha sob um céu estrelado. O casamento foi íntimo, ondas como testemunhas, Tomás cantando um fado suave, Manuel abençoando com mãos trêmulas. Eu vos declaro unidos, no mar e na terra. O beijo foi salgado de lágrimas felizes, gaivotas aplaudindo com gritos. Não houve escândalo, só paz, um círculo fechado de dor para a luz. Meses depois, com a primavera florescendo em azulejos e jasmins, o livro de Miguel lançou, filas na feira do livro, leitores emocionados compartilhando histórias próprias de superação. João, ao lado, sussurrava, você mudou minha infância tardia. Eles viajaram para o Alentejo, comprando uma quinta pequena, oliveiras antigas prometendo frutos. Ali, sob o sol eterno, plantaram não só árvores, mas raízes, um futuro de aceitação, onde amor vencia preconceitos. Miguel, agora professor adjunto, ensinava literatura com paixão, João, filantropo, expandia avinhas da igualdade, centros em vilas remotas acolhendo jovens como ele fora. Tomás, namorando abertamente um rapaz da Uni, visitava com orgulho. Manuel, suavizado pelo tempo, escrevia cartas, meu filho, você é a minha maior colheita. Anos se passaram como estações portuguesas, verões quentes de praias roubadas, invernos de fados ao piano. O amor deles, forjado em tempestades, era agora farol, para a família, para a nação que mudava devagar. Em uma noite de lua cheia no Tejo, Miguel e João sentaram-se na varanda, taças de vinho tinta erguidas. Da infância perdida ao para sempre, brindou João. Miguel sorriu, olhos nos dele e além. O rio fluía, levando ecos de dor, trazendo promessas de amanhã. Naquele abraço, sob estrelas indiferentes, eles eram inteiros, dois homens, uma história, um legado de coragem contra o mundo.